Considerar esse problema aqui, xy' mais y sobre 2 igual a xln de x, com o valor inicial y de 1 igual a menos 1. Então, eu vou mostrar que algumas funções não satisfazem a essa condição. Vamos começar por essa daqui. Y de x igual a 2/3 de xln de x. Então, se a gente fizer a substituição y de 1 igual a menos 1, então você tem y de 1, você tem menos 1 igual a y de 1, 2/3 vezes x, que é 1 vezes ln de 1, que é ln de x. Isso aqui dá 2/3 vezes 1 e vezes 0, que é igual a 0. Então, se isso aqui fosse solução, você teria menos 1 igual a 0, o que não pode. Então, esta função não pode ser solução deste PVI. Vamos considerar agora outra função. Se a gente considerar y de x igual a 2/3 de x ln de x, menos 5/9. Né? Então, por enquanto, não estou nem olhando a EDO. Eu estou olhando só a condição inicial. Quer dizer, se essa função ela não tem esse ponto, menos 1, 1 e menos 1, então ela nem é a solução. Então, eu vou, pelo menos as 3 primeiras eu vou fazer assim. Então, essa aqui, y de x, igual a coisa. Então, dá menos 1, que é o y de x, igual a 2/3 de 1 ln de 1 menos 5/9. Então, isso dá o quê? 2/3, ln de 1 é 0, então isso aqui dá 0, então fica menos 5/9. Aí, novamente, eu tenho menos 1 igual a menos 5/9 se isso aqui fosse uma solução. Quer dizer, essa função não tem como ponto pertencente ao gráfico dela o 1 e o menos 1. Então, essa também está descartada. Uma terceira função é o y de x igual a 2/3 de x ln de x menos 4/9 de x. Bom, essa outra é fazer o mesmo teste. O y de 1 igual a menos 1, então eu tenho menos 1 igual a 2/3 de 1 ln de 1 menos 4/9 vezes 1. Então, isso dá igual 2/3, ln de 1 é 0, então isso aqui fica 0, então fica menos 4/9, ou seja, menos 1 seria igual a menos 4/9 se y de x fosse solução desta... se essa y de x passasse por esse ponto. Então, esse aqui também está descartado. Agora, vamos ver a outra função. Vamos pegar agora o y de x igual a 2/3 de x ln de x menos 4/9 de x menos 5/9. Bom, esse aqui, se eu olhar essa função, aqui menos 1, 2/3 de 1, aqui dá 0, a ln de 1 é 0, então isso aqui some, aqui fica 1, fica menos 4/9, menos 5/9, que dá menos 1. E o y de 1 é menos 1. Então, essa curva aqui, ela passa pelo ponto 1 e menos 1. Então, eu vou mostrar aqui agora que, apesar de ela passar pelo ponto 1 menos 1, ela não satisfaz essa equação diferencial. Como é que eu testo? Como é que eu sei que ela não satisfaz? Basta eu pegar o y aqui e fazer as substituições, só que eu tenho y'. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou calcular o y'. Então, quem é o y'? Se a função é essa que foi dada, então o y' é 2/3 de x ln de x. Qual a derivada? Y' é a derivada de x ln de x. É x vezes a derivada de ln mais ln vezes a derivada de x. Então, x vezes a derivada de ln. Derivada de ln é 1 sobre x, vezes x dá 1, então fica 2/3. Mais 2/3 vezes 1 dá 2/3. Mais derivada de x vezes o ln, mais 2/3 de ln de x. Porque
o 2/3 está em ambos, né? Então aqui fica x vezes a derivada de ln, que é 1 sobre x, dá 1. Então fica próprio 2/3. E ln de x vezes a derivada de x, que é 1, então dá 2/3 da ln de x. E aqui fica menos 4/9, porque 4/9 de x, a derivada dá menos 4/9, e a derivada de menos 5/9, que é constante, dá 0. Então esse é o y'. Mas eu não quero y', eu quero xy', que é a equação, que é a EDO que foi dada. Então eu multiplico por x. Então xy' quanto que é? 2/3 de x mais 2/3 multiplicado por x aqui, x ln de x. E menos 4/9 de x. Então esse é o xy'. Ó, xy'. Esse é o xy'. Agora o que eu vou fazer? Quem é o y sobre 2? Eu vou pegar e calcular o y sobre 2. Então, ó, o xy', vou repetir aqui, ó, xy' é igual a 2/3 de x mais 2/3 de x ln de x menos 4/9 de x. Agora, quem é o y sobre 2? O y sobre 2, o y foi dado, né? 2/3 é a tal da solução que eu estou testando para ver se funciona. Então, 2/3, se é sobre 2, então 2/3 fica 2/6, né, de x, mais 2/6 de x ln de x, menos 4/18 de x. Você vê, ó, como é y sobre 2, então os denominadores ficaram tudo multiplicado por 2. Então, o que eu tenho? Para eu saber se y de x é solução, eu vou verificar o quê? Ó? Se xy' mais y sobre 2 é igual ao x ln de x. Então, eu vou fazer a soma aqui, ó. Xy' mais y sobre 2, se vai dar igual o ln de x. Porque aí ele vai satisfazer a equação diferencial. Então, vou colocar aqui, ó, xy' mais y sobre 2. Quanto que dá isso aqui? Bom, vamos lá. Primeiro que aqui, né? Eu tenho 2/3 de x mais 2/6. Né, ó. Então, aqui dá 2/3 de x mais 2/6. Aqui seriam, digamos, aqui pode ser escrito como 4/6. Então, 4/6 de x mais 2/6 de x dá 6/6. Então, dá x. Aqui também, 4/6. 2/3 pode ser escrito 4/6. 4/6 de x mais 2/6 de x ln de x dá 6 sobre 6 x ln de x, ou seja, dá mais x ln de x, né? Porque dá 6/6 de x ln de x, então dá x ln de x. Bom, e aqui menos 4/9, você pode colocar menos 8/18. Então, menos 8/18 com menos 4/18 fica menos 12/18x. Aí o que acontece? O x menos o 12/18x não anula aqui para ficar x ln de x, porque tem que ser igual a x ln de x. Portanto, essa aqui não pode ser uma solução, porque senão, quer dizer, essa não, essa aqui, essa que foi dada, essa equação aqui não pode ser solução. Porque se fosse solução, você teria que sobrar aqui esse que zerava e sobrava o x ln de x, como é a equação original, né? Como é a equação original, que tem que sobrar x ln de x. Bom, então só me resta uma outra aqui. Vou colocar agora uma outra para verificar a mesma coisa. Y de x igual a ln de x menos 4/9 de x, menos 5/9. Bom, a mesma coisa, o que eu vou fazer? Eu tenho que verificar o ponto, o y de 1 é igual a menos 1. Isso é fácil de ver aqui, ó. Y de 1, menos 1, aqui dá 0, aqui dá menos 4/9, com menos 5/9, menos 9/9, que é menos 1. Então, o y de 1 vai dar. Então, ele satisfaz esse aqui, tá ok. Agora, vamos ver esse. Então, para ver esse, o que eu faço? Calculo a primeira derivada, y'. Quanto que é y'? ln de x, derivada é 1 sobre x, menos 4/9, que é a derivada de 4/9x, dá o menos 4/9. E a derivada de menos 5/9 é 0. Bom, então esse é o y'.
quem é o x, y'? Por que eu estou falando x, y'? Porque eu quero ver se satisfaz a equação. X, y' mais isso, y sobre 2 igual a x ln de x. Bom, então eu peguei o y', vou multiplicar por x. Então, x, y' multiplicando por x. Fica x vezes 1 sobre x, que é 1, menos 4 nonos de x. Ok? Bom, x, y'. Agora, quem que eu preciso? Eu preciso do y sobre 2. Quanto que é o y sobre 2? É ln meio de ln de x, menos 4/18 de x. E menos 5/18. E eu pego agora, então, tendo x, y' e tendo y sobre 2, o que eu faço? Vou somar os dois e ver se dá x ln de x. Agora, olhando aqui rapidamente, já dá para saber que essa soma aqui, ó, 1 com esse 5/18, já dá um negócio, um número aqui qualquer. Dá 18 sobre 18, já dá 13/18. Né? Você bota 18 sobre 18 menos 5/18, 13/18. O menos 4 nonos aqui dá 4 nonos, multiplica por 2, dá menos 8 com menos 4. Então, dá menos 12/18x. E aqui mais meio de ln de x, que não tem nada a ver com o resultado que deveria ser x ln de x. Ou seja, nenhuma dessas 5 funções satisfaz essa.